Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu estou aqui cercado de quadrinhos selecionados com muito cuidado, com muito critério, para falar de uma década que revolucionou as histórias em quadrinhos. É lógico que não foi a primeira revolução nas histórias em quadrinhos de super-heróis. Não foi. Mas foi uma extremamente importante e que inaugurou a década que inaugurou os quadrinhos que podem ser consolidados, que se consolidam. O que é isso? São quadrinhos que nos anos 2000 você consegue ler do mesmo jeito que você leu lá nos anos 80 ou nos anos 90. Tá? São quadrinhos que não perderam o seu peso, a sua densidade, a sua importância. Tá? Logicamente, não são muitos, são poucos, tanto é que eu vou conseguir sintetizar aqui num vídeo que eu espero não fique muito longo, mas é muito importante a gente se conscientizar disso, tá? Fazendo apenas uma contextualização para explicar um pouco que eu vou chegar aqui nos anos 80, que é o foco desse vídeo aqui, são os quadrinhos dos anos 80, tá? Vamos lá. Vocês sabem muito bem que os quadrinhos de super-herói nasceram lá em 1938, basicamente na década de 40, né? Basicamente, com o Super-Homem. Mas, na verdade, o fôlego foi apenas o início. E daí vieram todos aqueles personagens que ficaram sob o guarda-chuva, né? O grande guarda-chuva, ou a grande colcha de retalho, né? Eu prefiro chamar de colcha de retalho, que é a DC Comics. Na época nem era DC Comics, era National Comics, depois passou a ser Detective Comics e aí virou DC Comics. Então, aquela junção de personagens com diversos autores, então era uma confusão muito grande, personagens muito fracos, alguns deles muito fracos, alguns deles muito parecidos entre si, que depois a DC teve que ir resolvendo isso aí gradualmente ao longo dos anos. Inclusive, os anos 80 também marcam uma grande transformação dentro da DC Comics. Também, né? Surgiu o famoso Crise nas Infinitas Terras, que foi necessário para botar um pouco de ordem naquela zona que era o universo da DC Comics, né? Depois eles já mudaram muita coisa, algumas coisas até foram restauradas, tal, mas foi um momento muito marcante, exatamente do que eu estou falando aqui. Anos 80, Crise nas Infinitas Terras da DC Comics, que eu nem tinha separado aqui para falar dele, mas é fundamental para dentro da DC Comics esse momento de grande transformação e um quadrinho que continua muito bom, continua sendo um quadrinho consolidado, tá? É um quadrinho que já passou pelo julgamento da história e continua sendo muito bom. Além dele, onde é que aconteceu mais transformações e as transformações eram mais naturais, mais orgânicas? Foi na Marvel Comics, não resta dúvida nenhuma. Enquanto que a DC sempre foi muito mais resistente às mudanças, aos modismos, às experimentações, a Marvel exatamente o oposto. Era aquela casa da mãe Joana. Vai botando a ideia nova aí. Surgiu uma ideia nesse verão, bota essa ideia aí. Surgiu agora, né, no verão do ano passado, já não deu certo, joga fora, vamos para outra. A Marvel sempre foi completamente aberta à experimentação. Né? Tudo quanto é novidade você via na Marvel, isso desde sempre. Tá? Quando o Stan Lee criou os primeiros, o Quarteto Fantástico, aquele hall de super-heróis maravilhosos que ele criou junto com Jack Kirby, oh meu Deus, agora vai faltar o nome dele aqui, Steve Ditko, tal, ele criou, né, os ícones do momento, da história moderna dos quadrinhos, com certeza. O da DC, logicamente, os mais importantes da DC, principalmente, permanecem poderosíssimos, mas não resta dúvida que o universo da Marvel tomou conta do mercado a partir dali. Então foi um momento de grande transformação, por isso eu falei, os anos 80 não foram o primeiro momento de transformação, não foi o primeiro momento de transformação dos quadrinhos, não foi, aconteceram coisas antes, mas quase todos eles não se consolidam com a mesma força, com a mesma evidência dos anos 80. Tá? Não resta dúvida, vai ter gente que continua reverenciando aquelas histórias escritas pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, né? E por outros daquela época, John Romita e outros tantos, lógico, mas aí é um público um pouco mais específico. Tá? O que
permanece realmente consolidado são as histórias que eu considero as histórias a partir dos anos 80. Porque o que acontece? A grande transformação acontece, a DC Comics não embarca nela, continua trabalhando os personagens dela da mesma maneira, enquanto Stan Lee muda o rumo do mercado de quadrinhos nos anos 60, nos anos 70, inclusive abordando questões sociais, etc. Stan Lee sempre foi um defensor de questões sociais, sempre foi, desde sempre. Né? Inclusive aquele momento em que houve um forte combate às drogas, o Stan Lee na mesma hora incorporou uma história do Homem-Aranha convivendo com um colega de quarto, né? O famoso Harry Osborn, que, né, se viciou e tal, não sei o quê. Na mesma época, houve um suspiro de diferença na DC Comics, mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes, um pouquinho depois, que foi daquela saga muito boa do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, quando eles também abordam o mesmo assunto. Mas aquilo foi um suspiro da DC. A DC é muito mais, sempre foi muito mais resistente às mudanças, sempre foi mais resistente, sempre foi muito mais ortodoxa. Muito bem, passam-se os anos 60, houve essa grande revolução dos quadrinhos, os anos 60, os anos 70, e quando chega no meio dos anos 70, a fórmula do Stan Lee já começa a parecer mais enfraquecida, já não vende mais tanto. Alguns títulos estão propensos a serem cancelados. Tá? Então, no primeiro momento, já em 73, você vê uma coisa extremamente corajosa que até hoje ninguém teve coragem de assumir o filho. Né? Tem gente que o Stan Lee não soube do que ia acontecer e jogaram a culpa em um monte de gente, do Gary Conway, do John Romita, e etc., que foi a morte da Gwendolyn Stacy em 1973. Em 1973, os quadrinhos da Marvel tentam dar uma virada, dar uma guinada forte, atrair um público novo e mata a namorada do herói. Isso nunca tinha acontecido antes, era a primeira vez, e por incrível que pareça, é uma das poucas namoradas que permaneceu morta, que é outra coisa extraordinária. E quase todo mundo acabou sendo ressuscitada, morria num período, depois voltava no outro e está tudo certo. Isso aqui já foi uma coisa diferente, que na minha opinião, até na época, não surtiu o efeito desejado, surtiu o efeito até oposto, e eu acho que o Homem-Aranha até caiu um pouco de vendas depois da morte da Gwen Stacy, que era a queridinha dos fãs do Homem-Aranha. Eu até confesso que eu sou um fã do Homem-Aranha dessa época. Eu era bem garoto mesmo, e adorava as histórias do Homem-Aranha, até por causa do namoro dele com a Gwendolyn Stacy, né? Quase todo mundo tinha a sua Gwendolyn Stacy na sua escola e tal. Então esse foi um momento muito marcante, mas não diria assim bem sucedido, apenas bem marcante, tá? Bom, e aí nós vamos adiante e aquela mesmice começa a castigar diversos personagens. E os mais castigados foram os X-Men, um pouco antes os Inumanos, depois os X-Men e o Demolidor, que eram títulos que iam ser cancelados. E aí, antes de cancelar, sempre tem a coisa do editor virar para alguém, um dos artistas, dos criadores, e dizer assim, fulano, você tem algum jeito para dar nisso aqui? Isso aqui dá para resolver? E aí, na época, surgiu um momento histórico com dois times. O primeiro time, eu quero pegar aqui para mostrar para vocês, o primeiro deles, mais ou menos, foram os X-Men. Era um título que ia ser cancelado, não vendia nada, aquela formação inicial e tal. E aí disseram para o Chris Claremont, faz aí, cara, o que você acha que pode fazer? E o Chris Claremont fez uma coisa genial. Ele recriou os X-Men, rasgando todo mundo que ele não queria, abandonando todos os personagens antigos, praticamente todos, só manteve o casal principal, o Cíclope e a Garota Marvel, na época a Garota Marvel, né? Depois viria a ser a Fênix, aquela coisa, a Jean Grey, né? O Cíclope e a Jean Grey foram mantidos no time, e ele criou uma coisa que eu acho até que ele se influenciou por uns animes japoneses que gostavam dessa coisa de várias nacionalidades, e formou aquela famosa equipe que até hoje é a melhor equipe dos X-Men, né? Que tinha o Colossus, o Wolverine, a Ororo, a Tempestade, né? O Noturno. Era uma equipe extraordinária e marcou época, porque logo depois entrou no time do Claremont o John Byrne,
que é o nome que vai marcar esse meu vídeo aqui. O nome que vai marcar o meu vídeo falando dos anos 80, o maior nome, o nome que mais representa os anos 80 nas histórias em quadrinhos de super-heróis, se chama John Byrne. Tá? E começa aqui a saga de John Byrne, X-Men. Tá? E na mesma época, praticamente simultâneo, outro título também ia ser cancelado, o Demolidor. O Demolidor ia ser cancelado, não vendia, tal, não sei o quê. E eu costumo dizer que o Demolidor é um grande paradoxo, é um paradoxo maravilhoso. Por quê? O Stan Lee criou um personagem tão denso, mas tão denso, com tantas camadas, com tanta profundidade, que nem ele foi capaz de enxergar o que ele tinha criado. Era genial demais, era grande demais, era muito maior do que o Stan Lee. Os outros não, os outros ele dominou muito bem, ele conduziu muito bem. Logicamente os X-Men não deu muito certo, tal, mas de uma forma geral ele conduziu muito bem o resto todo. Homem de Ferro, Thor, Hulk, Homem-Aranha, ele conduziu muito bem. Mas o Demolidor nunca ficou muito bem resolvido, sempre ficou meio bobo. Eu, como leitor naquela época, enxergava que ali tinha um negócio especial. É uma coisa extraordinária, né? O super-herói cego. Pô, um super-herói cego, né? Naquela época era um negócio sensacional. E aí surge um cara que estava lá fazendo um trabalhinho bom, mas nada de especial, e que se ofereceu. Deixa que eu pego esse personagem aí. E esse carinha se chama Frank Miller. Meu amigo, esse cara é uma das molas propulsoras do que veio depois. Se os anos 80 são muito marcados por John Byrne, por causa da quantidade de material de excelente qualidade que o John Byrne construiu, o Frank Miller é o pontapé inicial na mudança. Porque o John Byrne, apesar de ter construído coisas geniais, que são ótimas até hoje, ele não chacoalhou mesmo o mercado. Quem chacoalhou o mercado mesmo, que disse, olha, vai ter que mudar tudo, foi o Frank Miller através do Demolidor. Ele enxergou o verdadeiro Demolidor. Quem botou todas as nuances, os detalhes, as profundidades, os dramas do Demolidor, é um personagem extremamente dramático, é shakespeariano. Demolidor é shakespeariano. Foi o Frank Miller. Ele enxergou tudo e botou para todo mundo aí um material disponível, né? Maravilhoso para melhorar, inclusive no futuro. Brian Michael Bendis também faria um trabalho sensacional. Mas isso é lá, anos 2000, não é nosso papo daqui. Aqui 1979, tá, gente? Então eu falei de 73 e falei de 79, com John Byrne em X-Men e Frank Miller no Demolidor, tá? Mais ou menos na mesma época, também um material de ótima qualidade, mas não chega a ser revolucionário como o Frank Miller, mas de excelente qualidade é o Quarteto Fantástico do John Byrne. Mais uma vez, eu vou falar em John Byrne aqui pra caramba. O Quarteto Fantástico de John Byrne recupera aquela essência que o Jack Kirby botou nos personagens lá no início dos anos 60. Quem recupera aquilo ali, a ficção científica, a ciência propriamente dita, as preocupações, né, com a humanidade, com o futuro, quem recupera isso muito bem é John Byrne no Quarteto Fantástico, mas não é algo assim que eu diria revolucionário. Não é revolucionário. E ainda em 1979, o que acontece depois de 1979? Em 1982, eu tenho que fazer aqui dar um crédito aqui para um material que eu considero excepcional, mas é da DC Comics, Porém, eu não considero uma grande revolução nesse período. Aqui eu já estou em 1982. Não considera. Por quê? Porque não mexe com o panteão, com os heróis da DC Comics. A DC Comics sempre resiste muito às mudanças. Mas ela ensaiou alguns trabalhos que marcaram demais os anos 80 e que ajudaram naquela transformação que eu estou falando aqui, que os anos 80 representam. Os anos 80 são inesquecíveis para os quadrinhos. Eu estou falando aqui de Camelot 3000. Camelot 3000 é absolutamente genial, do Michael Barr e do Brian Boland. Já surge um daqueles ingleses, né, que revolucionaram o mercado americano nos anos 80.
Camelot 3000 é espetacular até hoje, continua sendo sensacional, extremamente consolidado. E a DC dá a sua contribuição para essa transformação que são os anos 80. Só que ela resiste em mudar os seus personagens principais, Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Flash, e esses ela não mexe, mas ela ensaia uma coisa muito bacana, muito legal com o Camelot 3000. Mas na Marvel a transformação não para. Depois de Quarteto Fantástico, X-Men, Demolidor, a coisa foi mais ou menos se ajustando ali e tal. Porém, o John Byrne não para, né? E mesmo contra a vontade, ele faz a Tropa Alpha. A Tropa Alpha, que era um grupo de canadenses, de heróis canadenses, que seriam coadjuvantes dos X-Men. Só isso. Só que caiu no gosto dos leitores de uma maneira tão absurda que o John Byrne praticamente foi obrigado a escrever as histórias da Tropa Alpha. A Tropa Alpha fez um sucesso extraordinário. Sensacional. Porque as histórias eram completamente diferentes daquilo que nós estávamos lendo até então. Não era revolucionário como o Demolidor. Não, o Demolidor para mim é revolucionário. O Camelot 3000 é revolucionário. Só que o Demolidor é um personagem de linha da Marvel. Isso aqui não, foi um grupo criado pelo John Byrne, ele tinha liberdade de fazer o que ele quisesse. E deram a ele liberdade para fazer o que ele quisesse. E ele fez, tá? Esse trabalho é muito legal. Bom, estamos em 1983 e vamos então agora para outra criação de quem? Do John Byrne. A sensacional Mulher Hulk, que realmente merece o título. É sensacional, é divertido, é bem-humorado, é sensual, é muito legal. O John Byrne enxergou a Mulher Hulk como ninguém tinha enxergado antes. E fez um trabalho absolutamente sensacional nessa fase dele aqui da Mulher Hulk. Tanto é que a Mulher Hulk, basicamente, ela existe com o John Byrne, e depois ela morre com a saída do John Byrne. A Mulher Hulk nunca mais teve espaço nos quadrinhos decentes. É só um personagem coadjuvante, ele já tinha sido coadjuvante do Quarteto Fantástico do John Byrne, que ele já mostrava que gostava dela, e depois, quando acaba a saída do John Byrne, a Mulher Hulk simplesmente é cancelada e praticamente desaparece. Faz umas participações em Vingadores, mas nada expressivo, nada muito interessante. Só mesmo com John Byrne, a Mulher Hulk, em 1985. Olha como os anos 80 tem uma função especial. Bom, aí nós chegamos a 86, e 86 talvez seja o ano mais poderoso dos anos 80, tá? E eu tô falando de, mais uma vez, o Frank Miller e o Demolidor arrebentam tudo, mudam tudo com a queda de Murdoch. Isso aqui foi um soco na boca do estômago de todo mundo que lia quadrinhos de super-herói. Mesmo quem lia Demolidor ficou impressionado com isso aqui. Mas quem leu os 3 volumes da fase do Frank Miller no Demolidor antes, já mais ou menos esperavam por isso aqui, tá? Isso é absolutamente sensacional, escrita pelo Miller, mas desenhada pelo David Mazzucchelli. Tá certo. 1986. 1986, aí a DC Comics vai dar outra contribuição extremamente marcante, extremamente importante para as mudanças dos quadrinhos dos anos 80. Mas, mais uma vez, ela não mexe no universo principal dela. Ela deixa um cara chamado Alan Moore criar um novo universo de super-heróis. E ele cria Watchmen. Amigo, acho que tem pouca coisa que eu possa falar sobre o Watchmen. É absolutamente genial, é um chute. Se o Frank Miller tinha sido um soco na boca do estômago, esse daqui é um chute nas partes baixas, amigo. O Watchmen chocou uma geração inteira e mudou completamente o conceito de super-herói, trazendo uma coisa que depois se tornou um pouco clichê, que é o herói que não é bem herói, ele é meio vilão, ele é meio canalha, tal, e essa valorização da maldade, né? Uma maldade começa aqui em Watchmen. Mas não resta dúvida, isso aqui foi revolucionário. Depois do Demolidor do Frank Miller, eu considero o Watchmen absolutamente revolucionário, tá? E o Camelot 3000 antes também, na minha opinião, também é bem revolucionário. 86 nos brindou com um outro ultra clássico dos quadrinhos da DC Comics. Só que, mais uma vez, ela não mexe nos personagens principais, ou quase. Ela faz o Cavaleiro das Trevas.
o Cavaleiro das Trevas, que não resta dúvida, é o Batman, né? É o Batman. E na época, o título do Batman não estava vendendo bem. As histórias estavam num marasmo, uma coisa muito sem graça, tal. E então pediram, chamaram o Frank Miller, que tinha feito um trabalho incrível no Demolidor, para fazer o Batman e pagaram preço de ouro para ele. Só que não deram o personagem para ele. Disseram para ele criar uma história diferente para o Batman. E aí ele criou o Batman com 60 anos de idade, um Batman praticamente de um universo alternativo, né? Não tem muito a ver com o universo corrente da DC em 86, não tem. Mas ele reimagina o Batman, reimagina a Mulher Maravilha, reimagina o Super-Homem, dentro daqui de um trabalho espetacular que é o Cavaleiro das Trevas e que também traz mais uma semente de grande transformação dentro do universo dos quadrinhos, não tenha dúvida. 1986. Bom, então isso daí basicamente resume os anos 80, que foram anos que consolidaram essas histórias que eu citei aqui. Essas histórias aqui você pode ler hoje em dia, que você vai continuar achando elas sensacionais, mesmo até que você não tenha lido elas antes, mesmo que você não seja um fã imenso de histórias em quadrinhos de super-herói, essas histórias aqui você vai te agradar. Mas eu também não posso deixar de dizer, para fechar os anos 80, tem que citar mais dois trabalhos que estão consolidados. Um deles é o Hulk. O Incrível Hulk, do Peter David. Principalmente esse segundo volume aqui, que é mais desenhado pelo Dale Keown, que traz também uma arte que eu gosto bastante. O volume 2 do Incrível Hulk, tá? Do Peter David também. É uma marca muito... Isso aqui já é o finalzinho dos anos 80, em 1990. E aqui nós temos, então, o último trabalho que eu vou citar aqui, e eu não vou poder deixar a minha homenagem aqui extraordinária a John Byrne. Namor do John Byrne. Outro trabalho excepcional que pegou um personagem que já estava cancelado, que ninguém queria trabalhar, e o John Byrne, não, eu gosto do Namor, me dá aqui. E fez um trabalho sensacional, deu muito mais dimensão ao personagem, muito mais créditos, muito mais drama, muito mais uma série de coisas ele acrescentou no trabalho fantástico da passagem do John Byrne pelo Namor, tá? Então, gente, não resta dúvida, para fechar aqui, não resta dúvida que a grande transformação, a grande revolução nos quadrinhos, nas temáticas, nas abordagens, em uma série de dramas, não foram feitos pelo John Byrne, não. Eu diria que tem mais do Frank Miller, mais do Alan Moore, tem mais dessa gente. Porém, o John Byrne conseguiu manter tudo que ele fez lá no alto com uma qualidade excepcional quando ele fez Quarteto Fantástico, X-Men, Tropa Alpha, Mulher Hulk e Namor. Então, equilibrando as coisas, usando de bom senso, eu não posso deixar de dizer que os anos 80, o símbolo dos anos 80, não resta dúvida, é John Byrne. Tá? O trabalho dele foi excepcional nessa época e, posteriormente, o trabalho dele vai decair um pouco de qualidade, vai ficar um pouco mais parecido com tudo que ele já tinha feito. Eu acho que a usina John Byrne meio que se esgotou com esses trabalhos incríveis que ele fez aqui na Marvel. Apesar de que, nos anos 90, ele faria um belíssimo trabalho com alguns personagens da DC Comics, quando a DC finalmente acorda e diz assim, não, caramba, a gente tem que mexer nisso com profundidade. Né? O Batman, Cavaleiro das Trevas, vendeu absurdamente, foi sensacional. Então a DC acordou, não, peraí, a gente vai ter que mudar. E aí foi aí que a DC começou a grande revolução que gerou Guerra nas Infinitas Terras, do Marvel Wolfman, e do Jorge Pérez, né? Jorge Pérez, e daí em diante a DC então começa a admitir que tinha que mudar, e demorou muito a mudar. Através basicamente do John Byrne, que trabalhou com quase todos os personagens da DC também, com Batman, com Super-Homem, com Mulher Maravilha, ele fez um trabalho muito, muito bom. Tá? Então, fica aqui um resumo dessa década que foi uma grande transformação nos quadrinhos, que reflete até hoje e que produziu o primeiro material de quadrinhos que é digno de se chamar de consolidado, que continua sendo muito bom de ser relido agora, em 2025. Tá bom, gente?
Chegou até aqui? Deixa o gostei, não gostei, faz parte da brincadeira. E comente o que você achar que deve comentar. Até a próxima.